Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para esse momento prazeroso, útil e eficaz que é conversar com Paulo Roberto Nicola, empresário e produtor rural de Santiago, lá no Rio Grande do Sul, que está com a nossa constância aqui semanal de falar para os produtores as suas experiências sobre como controlar as contas dentro da propriedade, o gerenciamento de financeiro dentro da propriedade, item fundamental para a sobrevivência dos produtores. Por mais que os preços estejam lá em cima com a soja, as dificuldades de câmbio, as dificuldades de receitas e despesas fazem com que os produtores estão dando muita atenção para nós aqui no Notícias Agrícolas, quando o Paulo Roberto Nicola conta as suas experiências. Então, nós estamos hoje caminhando para o 11º programa. Nós vamos para uma revisão geral de conceitos e nós estamos abrindo, senhores, com esse título, que está entre aspas aí: não existe ventos bons para quem não sabe onde ir. Esse é um dilema histórico, é um dilema que Dante Alighieri começa a sua Divina Comédia com esse dilema: para onde vamos, para onde vai a humanidade? E no caso, Paulo Roberto Nicola também diz para os produtores: você precisa definir o que você quer para ter, né, tranquilidade e receitas e lucro na atividade de produção de soja, principalmente. Paulo Roberto Nicola, fiz uma boa abertura? Essa é a síntese? Perfeito, chefe, nota 10. Eu gosto. No comecinho não tirava 10, agora estou muito satisfeito que o meu professor está sempre ali dando 10. Mas então, Paulo... eu me divirto. Então, hoje nós vamos falar, sempre é um passo além, né? Hoje nós vamos falar não só para o produtor rural, para o investidor, mas essencialmente para o administrador, que já está sabendo das nossas propostas, que começa fazendo anotações, colocando esses dados na planilha, para a gente ter as referências e saber para onde a gente vai, né, Paulo? Conte aí. Exatamente, João. João, inclusive, realmente, eu sempre digo, não existem ventos bons para quem não sabe onde ir, né? Isso aí é só uma chamada para lembrar aos amigos que a nossa política de comercialização nos leva a um caminho seguro, tranquilo, não tranquilo, porque problemas e dificuldades sempre existem, né? O nosso objetivo é reduzir isso, né? É trabalhar com segurança, controlando as nossas médias de vendas, controlando as nossas despesas, né? Não arriscando ganhar um montão, mas evitando percas, né? Então, por que eu digo sempre não existe ventos bons? Se a gente tiver um tranquito, vai sempre, né? Quando vem um vento favorável como esse que nós estamos vivendo agora, com essa lucratividade muito boa da soja, nos leva lá adiante. E quando o vento está contra, a gente vai indo igual. Então, não corremos risco, né? E a nossa política, que nós vamos voltar a falar sobre ela hoje, que é o objetivo de toda essa bateria de programas que nós temos, é falar justamente sobre a política de comercialização de soja, que eu acho que já está bem claro o que é, né, João? Sim, que é sempre lucrar sempre com a soja, segundo é o tema dos livros do Paulo Roberto Nicola. Aliás, deixa eu sempre dizer que está aqui o livro cheio de anotações, vocês podem ver que está cheio de anotações, porque eu leio, releio e nas conversas a gente anota tudo. Então, o Paulo Roberto fez esse livro, Lucre Sempre com a Soja, tudo certinho aí, e também fez outro, A Lógica da Economia Rural, livros estes que você pode baixar gratuitamente, desde que você acesse o site do Paulo, que é economiarural.com.br. Vá lá, www.economiarural, uma palavra só.com.br. Tem 2 PDFs, você clica em cima, os 2 livros descem para você ler, anotar, criticar, analisar, difundir e aprender, né, Paulo? Certamente, meu professor, tá perfeito. Mas então, hoje é dia de revisão geral, porque nós prometemos aos nossos amigos que nós iríamos dar dicas de comercialização. Que dicas são essas e começa por onde? Tá, João, é o seguinte, ó, o que acontece? Eu falei já várias vezes aqui
que a cada 3, 4 anos eu olho caixinha da atividade, né? Eu acho que já ficou claro para todos os nossos administradores que eu tenho caixa da atividade e tenho aquele lucro bruto de onde eu tiro as minhas despesas sem botar a mão no caixa da atividade, tá? E como eu digo sempre, a cada 3, 4 anos eu olho e tenho um lucro bruto lá que eu considero um prêmio, né? Por eu ter uma estruturação financeira. Então, hoje o meu objetivo, João, é deixar claro o que seria uma estruturação financeira, né? E os macetes que existem para te ter aquela lucratividade extra. Porque como nós vimos, ó, se nós fizer a coisinha certinha, como nós vimos até agora, nós teremos aqueles nossos 6.000 sacas de soja de lucro bruto, né? Passando aquelas pedrinhas todas que nós comentamos, que é a comercialização, que é juros pagos, dificuldades do dia a dia, que nós já falamos bastante do produtor rural, né? Então, vamos só parar para pensar numa coisinha aqui, João. Nós vamos falar daquela nossa pizza, tá? Que 50% dela nós travamos. Então, se nós pensamos em colher 20.000 sacas de soja, 10.000 sacas de soja nós travamos para maio de 21, né? Para garantir o custo da lavoura, certo? E tem aquela parcela de 25% que nós estamos lembrados, que era para pagar as despesas existentes em sacas de soja, tá? Então, hoje, eu quero comentar algumas coisinhas, ó, João. Vamos Paulo, imaginar... Posso fazer só um adendozinho? Faça, mestre. São 3 adendos. Então, para quem está chegando agora, sempre tem, né, os novos acompanhantes da nossa jornada, Paulo, e a gente precisa explicar o que estamos fazendo. Nós já evoluímos, estamos no 11º depoimento do Paulo, depoimento exemplar. Para quem tiver dúvidas e quiser nos acompanhar, como está on demand, você pode rever as outras matérias, indo no menu do Notícias Agrícolas, lá está escrito especiais, você clica em cima e vai encontrar esse título aqui, ó, Lucre Sempre com a Soja, que é o título do livro do Paulo, e tem todas as matérias numa página só, exclusiva para você ler, rever e tal. Aí depois você pega o nosso bonde aqui. Essa é a primeira coisa. A segunda, quando o Paulo se refere, ele se refere a uma planilha que nós já estamos colocando embaixo, está aqui colocada embaixo da nossa gravação para você acompanhar os dados, né? E quando ele fala em pizza, ou seja, metade dos custos é para atividade, né, Paulo? Exatamente. 25% para os custos fixos e os outros 25%, que é o objetivo, que é o lucro total. Aí ele vai falar sobre isso. Certo, professor? Certo, meu irmão. Vou só complementar para melhorar um pouquinho mais. Nota 11, então? Tá bom. João, eu vou precisar que os amigos produtores que estão nos escutando exercitem o seguinte. Façamos de conta que nós estamos em maio de 2021, acabamos de colher a nossa safra, pagamos as contas, fomos felizes e nos sobrou o lucro bruto de 6.000 sacas de soja. Maravilha. Bom, tá? Gostei. Posso dizer que isso está entendido? Eu esfreguei as mãos aqui de contentamento. Tá. Vamos lá. Então, nós vamos começar agora a fazer o seguinte, nós começamos lá atrás, na primeira entrevista, na segunda entrevista, planejando para frente. Agora vamos imaginar por um momento, João, que nós acabamos de realizar os nossos planos e eu tenho em mãos 6.000 sacas de soja. Então, agora vamos fazer algumas reflexõezinhas, João, que vão me ajudar a aumentar meu lucro e me dar a garantia para que eu sempre tenha um vento favorável, tá? Eu estou com meus 6.000 sacas de soja, João. Qual é a melhor maneira que eu tenho de garantir, tá, que o câmbio não vai me atrapalhar na próxima safra? Tá? O que eu faço? Eu guardo sempre um pouco de soja, João. Eu não vendo todo esse soja. Antes eu não vendia para garantir
que eu ia conseguir cumprir o contrato, né? E, João, eu guardo pelo seguinte, ó, o soja é dolarizado, né? E automaticamente os insumos também são dolarizados, tá? Então, se disparar o dólar para a safra seguinte e eu tiver um pouco de soja, esse soja tranquilamente vai acompanhar o aumento de preço dos insumos. Então, dá para colocar aquela planilha que nós temos aí com aquela parte superior para nós analisarmos aquelas nossas despesas ali em insumo, João? Ok? O Renan, que é o nosso diretor, está subindo a planilha aí. Ok, Renan? Vamos em frente. Pode seguir, Paulo. Tá. Ah, tu tá vendo a planilha aí, João? Sim. Tá. Toda essa parte de cima aí, até tu chegar nos 750 mil ali, são insumos, né? Tá? Isso aí tudo, João, acompanha o aumento de preço, acompanha a variação do dólar. E o soja também acompanha a variação do dólar. Então, se eu tiver soja depositado, né, eu não tenho problemas de câmbio. Com isso, eu estou garantindo praticamente o custo dos insumos da próxima safra. Conseguiu entender, João? Sim. Pode tirar a planilha ou deixar ela presente? Não, deixa a planilha que eu só vou fazer mais um contato com a planilha para não precisar voltar daqui a pouco. Sim. Tá. Tá? Eu vou antecipar uma coisinha só, ó, João. Essa planilha, a importância dessa planilha que nós vamos ver ali, ó. Você está vendo que todos os produtos comprados na safra passada, porque agora não sei o maio, consta o preço ali, João? Sim. Tá. Então, quando eu for comprar, porque eu já colhi, estou em maio, certo? Sim. Então, eu vou começar a ver agora quais as empresas que têm produto sobrando, né? Eu tenho nessa planilha quanto eu paguei, João. Então, todos os produtos que tiver para mim comprar, que sobraram, e eu tenho um pouco de liquidez, porque eu estou ali com 6 mil sacas de soja que me sobraram, né? Esse preço que eu paguei ano passado serve de referência para as compras do ano que vem. Isso é uma ferramenta espetacular e mostra, João, a necessidade de se ter à mão uma planilha dessas, porque ali está a quantidade de produtos que eu vou precisar no próximo ano, tá? Então, eu olhei para trás, eu vi que tal ano eu gastei tantos litros, ano passado gastei tanto litro, eu sei que no ano que vem vou gastar a mesma coisa. Podemos Se voltar não agora, parou... Paulo? Oi? Podemos voltar, tirar a planilha e voltar a conversa? Podemos tirar a planilha, Não, né? só mais um minutinho com a planilha Tá aí, bom. João. Tá. Olha aqui, ó. Você tem que observar o seguinte aí, ó. Nós temos os quantitativos que nós vamos precisar para o próximo ano, aí nessa planilha. Sim. Porque nós já corrigimos aí, tá? E nós temos os preços que nós pagamos. Então, João, eu sempre, se eu tive uma lucratividade boa em sacas de soja esse ano, e eu já tenho o domínio do que eu faturo, tá? E eu já tenho mais ou menos o orçamento de quanto eu vou gastar, aqueles produtos que estão com preço igual, ou as lojas, os vendedores, deram uma reduzida no preço para poder se livrar do estoque, que normalmente acontece isso, eu consigo comprar com 10, 15% mais barato do que está aí, né? Eu uso aquela minha liquidez que eu tenho e já começo a comprar agora, em maio de 21, esses produtos. Entendido, meu amigo João? Claro, é um comparativo mais óbvio, né? Você anotou, é aquilo que a gente fala, pode até anotar num pão, no papel de pão, não tem problema. Mas Isso, lança na planilha, aí no dia certo você compara. Que moleza. Então pode tirar a planilha agora. Muito bem, tá aí. Estamos juntos. Tá. Então, tu viste, João, a importância que é tu teres o controle, tudo isso aí é uma ferramenta que vai te auxiliar extremamente na hora de tu administrar tuas compras, né? Porque você tem, novamente repetindo, você tem o quantitativo, né? E você tem também os preços para comparação de um ano com o outro.
João, hoje mesmo, para você ter ideia, eu fui olhar as planilhas passadas minhas que eu tenho e os adubos, a variação dos adubos foram muito pequena ao longo dos últimos 3 anos, João. De 3 anos para cá, o adubo não aumentou 10%, tá? E o dólar chegou a aumentar 40%. Por falar nisso, vou aproveitar a oportunidade do adubo. Te lembra que eu te falei da complicação que eu acho a questão da paridade adubo para o preço da soja? Sim, ok. Tá. Veja bem, eu não estou criticando fábrica de adubo nenhuma, até pelo contrário, fazem 3 anos que o adubo está se mantendo, aumentou 10% deixa eu ver, 19, 18, 17. De 2017 para cá aumentou 10, 12, 15% no máximo o adubo. O soja quanto aumentou por cento, João? Nossa, segundo o PAB, 1,3, é isso? Não, o soja, o PAB não é isso. O soja está com 30% de sobrevalorização. Quer dizer, ele já aumentou uns 20% e ele está com mais 30% de sobrevalorização. O soja aumentou 40%, 50%, 60% nesses últimos 3 anos, João. Tá? E o adubo aumentou em torno de 15%, aumentou bem menos até. Se bem que lá em 2016 o adubo teve um aumento de 43% num ano, né? Mas o fato é o seguinte, se o adubo aumenta 15% e o soja chegou a aumentar, vou botar 45%, como é que eu vou fazer paridade de um ano para outro se os dois andam assim, né? Então a paridade me parece, João, um argumento de venda, e eu entendo por quê. Na minha maneira de entender, as fábricas não passam um ano produzindo adubo, né? Quando se aproxima a safra, eles devem começar a produzir adubo e começam a querer descarregar os adubos para ser venda. Até porque não tem como distribuir adubo para o Brasil inteiro um mês só do ano, né? Então a fábrica começa a produzir adubo, tem super estoque e precisa vender. E na minha maneira de entender, é nesse momento que começam a falar de paridade de preço. Não estou dizendo que adubo subiu mais ou subiu menos. Eu estou dizendo que isso aí é uma maneira de forçar a venda, às vezes, num momento que não é adequado ao produtor. Como nós falamos lá no início, João, ele deve garantir o custo da lavoura dele numa única operação, né? O momento de travar o preço é quando ele vê o custo da lavoura dele em sacas de soja por hectare, né? Você lembra que eu preencho toda aquela planilha minha? Eu tenho custo total da lavoura no final e fico acompanhando o preço do mercado futuro. Quando eu consigo que o custo da lavoura, no meu caso, para mim, fique em torno de 40, 42 sacas de soja por hectare, eu travo o custo da lavoura numa única operação. O que eu quero dizer com tudo isso, João? Que eu tenho que evitar comprar um pouco adubo esse mês, um pouco fungicida no outro mês, um pouco. Quando eu faço isso, eu não consigo ter noção do custo da lavoura, tá? E teve programas que nós deixamos bem claro, tentar travar o custo da lavoura numa única operação. Está entendido, João? Ou alguma entendido? dúvida? Não, está entendido porque você veio num caminhar para ensinar, não, né, mas esclarecer, exortar, estimular o produtor a ter reservas para ter liquidez, que com o dinheiro dessa liquidez você compra mais barato. Agora você está dizendo, tem que comprar numa única vez e no momento em que os preços estão favoráveis em relação ao custo, principalmente. Você tem o preço da soja lá em cima, aí você vê o custo que você está executando. Com o dinheiro na mão e, vamos dizer assim, no contrapé do mercado, você compra mais barato. Acho que é isso, né, Paulo? Exatamente isso, meu professor. E agora também eu vou aproveitar e
e expor um pensamento meu, ó, João, como administrador, e isso me ensinou muito na vida, tá? Quando nós falamos aqui a primeira vez que nós comemoramos aqui, é que o soja estava com um valor futuro de R$ 100 e nós fechamos e mostramos os benefícios. Você se lembra a quantia de pessoas que se incomodou porque tinha vendido soja a R$ 80? Não, mas hoje que a situação está se aflorando cada vez mais com essa soja lá em cima. Então, o que eu quero chamar atenção para isso, ó, João? Quem reclamou que tinha vendido soja a R$ 80, e aí é que vem o meu raciocínio, ó. Vamos supor, se ele travou a R$ 80, João, o que eu penso? Ó? Quando você faz um negócio com os pés no chão, com conhecimento, você, naquele momento, tem uma bateria de informações. Tá? Então, se eu fechar um negócio com o soja a R$ 80, é porque me serviu. Eu tenho os controles das minhas despesas, eu tenho o controle das minhas receitas e eu quero ganhar aqueles 13, 14 sacas de soja por hectare. No mínimo 12, certo? Então, se eu fechar o negócio a 80 e obtiver esse ganho, eu não posso olhar para frente e achar que eu perdi porque o soja foi a 100. Porque lá na frente eu não tenho como vivenciar esse momento. Mudou as condições, mudou tudo, todas a base de dados que eu usava. Tá? Então, se o soja foi a 100, eu tenho que ficar faceiro com os outros que ganharam a mais, mas eu não posso pensar que eu perdi se eu tinha dados e fiz um bom negócio. Né? Chama atenção. Qual é o problema? É eu vender a 80 sem ter noção dos meus custos. Bom, aí eu posso me arrepender amanhã depois. Claro, porque aí você não está aproveitando os ventos bons, né? Se você não sabe como é que você vai lucrar, você não anotou, você não sabe sua despesa, como é que você vai saber da sua receita? É isso, Paulo? Exatamente isso aí. Isso aí é importante, ó, João, porque eu tenho que trabalhar com intervalos. Eu caminhar esperando que o soja vai melhorar, eu considero o seguinte, ó, no momento que o custo da lavoura é aceitável, né, eu tenho que fechar o negócio. Não interessa se o soja está 80, está 90 ou está 100, eu tenho que fechar o negócio. Né? Aí eu garanti o custo da minha lavoura. Se o soja aumentou de preço, ótimo, vão bater palmas e torcer que os outros ganhem mais. Mas eu não errei o negócio. Né? Por que eu não erro o negócio? Porque na hora que eu vendi o soja por um determinado valor, eu tinha uma bateria de dados disponível naquele momento, que eu não posso comparar uma decisão minha daqui a 30 dias. Então, eu só quero chamar a atenção disso. Na hora de vender o soja, é necessário que eu tenha noção dos meus custos. Para você saber, João? Claro, para você saber a diferença entre lucro e perda, né? Óbvio. Ou seja, né, Paulo, o que nós estamos falando agora para os administradores, não para o investidor só, não para o produtor, é para os administradores que sabem fazer contas e saber de equilíbrio, nós estamos falando de uma condição chamada estrutura financeira da propriedade. É isso, professor? Exatamente. Para te ter uma estrutura financeira da propriedade, foi muito bom tocares nisso, João. Eu já ia passando, que é importante isso aí, ó. É uma estruturação financeira. O que seria estruturação financeira? É eu administrar bem os recursos que eu tenho, a liquidez que eu já tenho. Vamos partir do princípio que eu tenho a liquidez. Aquilo que eu disse, ó, muitas vezes, ó, na hora de pagar arrendamento, por exemplo, tá? O preço do soja está lá embaixo. Eu conhecendo o PAB me disse o preço do soja está lá embaixo. Então eu posso pagar com dinheiro. Agora, se o preço do soja está lá nas nuvens, ou está acima do índice PAB, está com sobrevalorização, eu entrego o soja e seguro os reais. Esses macetes, João, que vão melhorando aos poucos minha lucratividade em todos os lugares.
Para quem chegou agora, índice PAB, o que vem a ser, onde ver, como encontrar? Só lembrando, ó, o índice PAB é o seguinte, ó, o PAB é o índice que ele mede se o preço que eu estou vendendo a minha soja tá bom ou tá ruim, tá? Por exemplo, se no índice PAB tiver 1,1, eu estou dizendo o quê? Que estão te pagando 10% a mais pelo que vale a soja. Então, você vende a soja e segura os reais. Agora, se o PAB tiver 0,9, tá? Você sabe que estão lhe pagando 10% a menos do que vale o soja. Então, naquele momento, você tem que tentar segurar o soja dentro do possível, esperar, porque o soja se equilibra. Isso aí te dá uma noção se estão te pagando a mais ou a menos pelo soja. Então, quando você tem uma estrutura financeira e está trabalhando dentro de um sistema, você vai acabar tendo como liquidez, que é o que eu sugiro, 3 coisas principais que você deveria ter como liquidez. Gado nem sempre você pode ter, mas soja e reais você pode ter. O soja, como nós vimos, garante a compra dos insumos no futuro como garantia da variação de câmbio, né? Que foi o que eu expliquei no início, tá? Então, o PAB vai me definir se eu vendo soja naquele momento ou não. Tá. O PAB você está colocando gratuitamente para as pessoas acessarem também no seu site, o Economia Rural, e hoje o PAB está apontando 1,30 de lucro acima do preço. Hoje até acho que está mais que isso, João. Olha aqui, ó. O que está acontecendo hoje? Hoje é um ponto fora da curva, como a gente costuma dizer. Eu acho que o PAB já está quase 1,40, João. É que o soja hoje estava 130 na pedra. E o preço dele deveria ser 88,90. Né? Paulo, deu um probleminha na transmissão, então está próximo de 1,40 e cortou. Como é que é mesmo? Tá, não, é o seguinte, ó. Hoje esse preço da saca de soja, para mim podia estar 130, 150 ou 200, porque não existe soja. Uhum. Então nós estamos muito desfalcados, né? E tanto que nós estamos comprando soja do exterior, né? E o esmagamento interno. Então é uma situação bem atípica, João. É um ponto fora da curva isso aí, tá? Então não dá para considerar isso aí hoje, porque para te ter ideia, só para te ter ideia, ó, João, de 2008 para cá, o maior valor, o maior índice do PAB foi 1,24. Aconteceu isso 2 vezes em 16 anos. E hoje ele está praticamente em 40. Mas é que também, pela primeira vez, nós temos sem estoque de soja. Muito bem, mas então isso nos remete à condição de que alguns produtores, pelo menos, vamos falar alguns, né, vou dizer muitos, conseguiram um lucro acima da média. Aí você começou a sua transmissão, o seu depoimento, com aquela ideia de que sobraram 6 mil sacas. O que fazer com as sobras? E essas sobras são do lucro direto, Paulo? Sim, as 6 mil sacas, lembra que nós estamos em maio, e as 6 mil sacas nos sobraram, pagamos as contas, nos sobraram. Essas 6 mil sacas que vão nos ajudar a formar a estruturação financeira. Eu agora estou falando para um administrador que está montando a estruturação financeira. Tá? Porque, João, vamos fazer uma reflexãozinha oportuna. Tá? Na minha maneira de entender, esse planejamento nosso aí, ó, nós chegamos à conclusão que o custo para formar essa lavoura de 500 sacos foram 17 mil sacas, não foi? Não, 24 mil sacas. Isso. Tá? Nós íamos colher 24 mil sacas e nós íamos gastar 17 mil sacas. É isso? Isso. Tá. Nós íamos gastar 17 mil sacas. João, eu preciso de uma liquidez total para conseguir ter todos os meus benefícios de um volume equivalente a 10 mil sacas.
nesse caso dessa lavoura, em torno de R$ 1 milhão, tá? Mas como é que a gente forma a estruturação financeira? Ó? Eu vou precisar, para montar o custo da minha lavoura, R$ 1 milhão. Aonde eu vou sacar esse dinheiro, João? Aonde eu vou tirar esse R$ 1 milhão? Ué, pelo que você já repetiu várias e diversas vezes aqui, da própria lavoura. Tá, mas nós temos alguns outros benefícios também, ó, João. Uma parte eu tenho que ter liquidez. Mas lembra que nós falamos que a primeira fonte de recursos nossos é o financiamento bancário a juros bancário? Sim. Tá. Ok. Te lembra que nós temos na nossa planilha lá um campo que nós podemos pagar até 4% de juro para nós obtermos essa lucratividade? Tá. Então, se eu conseguir um financiamento no banco, por exemplo, de R$ 500 mil a juros bancários, já vai ficar me faltando só 500 mil para tocar a lavoura. Então, na realidade, eu precisaria de recursos meus de 500 mil e financiar mais 500. Bom, agora tem uma coisa muito individual aí, né, João? Do limite que eu tenho lá no banco. Se eu pegar aquele R$ 1 milhão do banco emprestado e pagar os 4%, eu consigo administrar toda a minha lavoura praticamente sem dinheiro meu. Se eu tiver crédito no banco para financiar 100% da lavoura, que eu acho muito difícil. Tá? Eu acredito que a pessoa que precise de R$ 1 milhão, ela vai conseguir mais ou menos dentro dessa área aí, ó, um financiamento de R$ 500 mil. Então, faltaria para ele, para ele formar a estruturação financeira dele, só mais 500 mil. Isso equivale a 5 mil sacas de soja. Bom, agora, João, nós vamos ter que falar do barter, tá? Aí o produtor tem a segunda fonte de recurso, que é o barter. Agora, para fazer pacote de barter, João, você tem que ser administrador, tá? Não pode ser o empreendedor aquele que está dentro da lavoura e salta para fora para fazer compra. O barter é o seguinte, aquilo que eu falei outra vez sobre o barter, eu falei sério, tá? Inclusive até eu dei uma segurada ali, porque eu sabia que agora em agosto, aquilo foi início de agosto, né? Eu sabia que todo mundo correria para as compras agora. E eu acompanhei exatamente o que aconteceu de 12 ou 13 produtores que são meus clientes distribuídos aqui numa boa região do estado do Rio Grande do Sul, tá? E o barter, realmente, João, é muito praticado dentro do barter a venda casada, tá? Isso não tem mais como negar, né? Porque todas as regiões aqui da onde eu trabalho se faz venda casada com o barter. O que, inclusive, é coibido pela Associação dos Distribuidores de Insumo de São Paulo. Te lembra aquela cartinha que a Associação dos Distribuidores de Insumo nos encaminhou? Sim. Ali eles afirmaram que a venda casada não é admitido por eles. Tá? Inclusive, o Notícias Agrícolas já divulgou, a questão de 60 dias atrás, um site onde você pode até denunciar a venda casada, principalmente das instituições bancárias. Te lembra que o governo criou esse site? Sim. Tá. Então, tem um site que, se houver venda casada, só para deixar claro para o produtor aqui, se ele vai no banco pegar um financiamento, tá? E o gerente pede para deixar aplicado uma parte do dinheiro, ou o gerente pede para fazer um seguro de vida, ou quer, né, vender um título de capitalização, tudo isso se chama venda casada. O produtor pode entrar naquele site ali, disponível, colocar o que aconteceu, ele vai continuar anônimo, porém, as autoridades vão tomar medidas coletivas. A pessoa vai ficar anônima, não vai ter problema nenhum. Eu simplesmente estou dando um caminho aqui, João. Dando não, esse caminho já existe, tá? Que você deixou no seu site aí, nas páginas principais, um bom período de tempo. A venda casada, ela é coibida, ela não é legal, João, tá?
Hoje mesmo está acontecendo o seguinte, ó, João. Hoje, por exemplo, o Paraquat está em vias de extinção, né? Porque já está praticamente decidido que ele vai ser barrada a utilização dele dentro do território nacional. Então, se você precisar comprar um Paraquat hoje, 70%, 80% das lojas vão dizer assim, não, eu posso te vender, mas tu vai ter que comprar esse outro produto de mim aqui. Isso é venda casada, tá? Então, o que é a orientação legal de tudo isso? É o agrônomo. O agrônomo vai montar o seu pacote, tá? O agrônomo vai montar o seu pacote e você vai tentar fazer barter dentro daquele pacote ali. Então, você vai levar o que você quer comprar, as quantidades definidas e os produtos definidos, tá? E você também tem que saber, produtor, e aqui que está, tem que saber o custo individual de cada produto desses. Né? Usa a planilha. Isso. O que eu faço aqui, ó, João? O que eu faço? Quando eu vou começar as compras, eu monto uma planilha Excel e boto o nome de 6 ou 7 empresas em cima. E boto lá adubo e todo o preço de todas as empresas. E compro da mais barata. Com aquele preço que eu saio às compras. Então, visto isso, João, né, o produtor pode fazer o barter tranquilamente. Porque aí o que vai dizer? Ó, a empresa que for séria, tá? A empresa que for séria vai dizer assim, ó, o teu pacote custa 100 mil reais e eu vou te cobrar 2, 3% de juro e tu vai me pagar lá em maio. É uma operação normal, João. Me serviu, tá ótimo, ficou dentro daqueles juros que nós pagamos, serve, e aí você fez a coisa certa. Então, o que eu digo? Ó, na hora de usar o barter, que também é uma fonte de recurso, né, é muito interessante fazer isso aí. Doutor Paulo, eu tenho uma notícia ruim para lhe dar. Fala. O nosso tempo está se esgotando. E você não falou nem um pouco ainda do que você propôs, quer dizer, falou 1/10 de tudo. Porque, assim, nós temos que falar ainda da estruturação financeira, temos que falar estrutura de armazenamento, temos que falar de CPR e tem uma planilha de média de colheitas. E aí o tempo já foi. Já foi? Ah, João, mas já passou como passou ligeiro, hein? Passou ligeiro. Complete para a gente. Olha, vou dar um gancho para você. Estruturação financeira, que é a aula de hoje, é para o administrador ter mais segurança e obter aquilo que deixa todo mundo feliz, né? Uma liquidez não prevista, acima do que estava previsto. É uma judiaria, João, porque realmente, ó, o que nós estamos falando aqui, ó, é os artifícios, cuidados que pode notar, nós estamos cruzando por cima das pedrinhas, tá? Estamos montando a nossa estruturação financeira e nós vamos parar aqui então, pensando que nós temos, vai ser a sequência no próximo programa, que nós temos as fontes de recursos, que nós temos bancos, nós temos o barter, nós vamos falar da CPR e nós vamos falar da nossa liquidez. O que eu quero mostrar com isso, ó, João? Que tu não precisa ter grandes volumes de dinheiro para conseguir aqueles 6 mil sacas de lucro bruto, né? O que nós precisamos é desviar dessas pedrinhas e encontrar fontes de recursos saudáveis. Fontes de recursos que nos permitam ficar dentro daquele juro programado, que nós vamos detalhar isso, então, no próximo programa. Tá, meu amigo João? Combinadíssimo. Então, nós estamos falando de estruturação financeira, depois nós vamos falar de estruturação de armazenamento, claro que passando pelo barter, que é fonte de recursos para o financiamento. E vamos terminar com CPR. Assunto não falta para a próxima edição do nosso encontro sobre ajuda, vamos dizer assim, mas é um encontro sobre administração financeira dentro das propriedades, com o Paulo Roberto Nicola, a quem a gente agradece e pedimos desculpas, né, porque temos um tempo aqui de edição. Ok, Paulo? Ok, meu amigo João. E só para resumir, ó, João, qual é? Eu vou dar o meu objetivo futuro e o dia que eu vou parar com o programa, certo? Ixi. Eu quero mostrar para o produtor que ele consegue saber exatamente quanto ele vai gastar para produzir um saco de soja
para o próximo ano. Então, hoje eu tenho condições de calcular quanto eu vou gastar em reais para produzir um saco de soja lá na frente. Esse é o meu objetivo final, João. Eu acho que esse é o pulo do gato. Pelo que a gente tem ainda para tratar, serão pelo menos mais uns 2 programas. Mas vamos em frente. Espero todo mundo, né? Esperamos, né, Paulo? Todo mundo aqui de volta a partir de sábado, que é o dia que a gente posta, né, distribui e veicula os ensinamentos, né, de Paulo Roberto Nicola para todos nós. Obrigado, doutor Paulo. Vamos em frente. Chegaremos lá, meu amigo João. Um abraço a todos, amigos, agricultores, agrônomos e ao amigo. Bom fim de semana, mestre. Muito bem. Bom final de semana a todos vocês também. Aproveitem todas as informações dos nossos Notícias Agrícolas para que o senhor e a senhora continuem sendo os produtores rurais, mas bem informados do meu Brasil. Viva o nosso Brasil e vamos em frente.